Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Meu Deus. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Por um pouco nós não viemos hoje. Quando o pastor me avisou que eu ia pregar, como eu já tinha pregado a respeito sobre Jesus, a última pregação, eu falei sobre Jesus, o inigualável. Eu quero pregar hoje sobre semelhantes a Jesus. E aí o texto que nós vamos ler é João 13, a partir do versículo 13 até o versículo 15. João 13, versículo 13, 14 e 15. Amém? Está facinho. João, capítulo 13, o versículo 13, 14 e 15, como uma forma de dar continuidade à última pregação. Eu tenho falado sobre Jesus, eu quero continuar falando de Jesus. Então, na outra semana, eu preguei Jesus o inigualável. Jesus é inigualável. E hoje eu quero pregar semelhantes a Jesus. Parece paradoxal, né? Não parece meio maluco isso? Num dia eu prego que Jesus é inigualável, ou seja, que não há ninguém como Jesus. Mas aí, na outra pregação, eu venho falar para vocês que nós devemos ser iguais a Jesus. Não parece contraditório? Não parece maluco? Mas, na verdade, é que ninguém se assemelha como Cristo. Ninguém é igual a Cristo, mas nós, a igreja, somos chamados a ser como Cristo. Se Jesus foi inigualável, a igreja é chamada a ser inigualável como Ele. A igreja é que vai fazer as obras completamente diferentes daquilo que o mundo. Nenhum homem jamais foi igual a Cristo. Mas a igreja em si, ela é parte do corpo. A igreja é corpo de Cristo. Então, ela faz parte de Cristo. Ela tem que ser como Cristo. E o texto em que nós vamos ler, João 13, 14 e 15, diz assim: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te buscamos, nós te glorificamos, nós te enaltecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos aqui nessa noite para louvar, engrandecer e enaltecer o teu santo nome. Senhor, eu oro para que o Senhor dê ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, para que venham batalhar as nossas lutas nas regiões celestiais, Senhor. Para que nenhum espírito imundo, nenhum espírito contrário venha impedir o teu filho de ouvir a sua voz nessa noite. Que o Senhor fale conosco, fale de forma clara, fale de forma que possamos ouvir atentamente a tua voz. Fala, Pai, de forma que saiamos daqui com certeza que é o Senhor quem está falando. Ó Pai, eu te peço, ó Senhor, fica conosco. Espírito Santo tem liberdade. Espírito Santo, liberdade para renovar, para curar, para batizar, para salvar. Espírito Santo, fica à vontade. Jesus, o teu nome é o único nome que será glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Presta bem atenção. Deixa eu te explicar primeiro o começo do texto, a introdução do texto, para a gente poder entrar na pregação em si. O capítulo 13 de João, a gente vai encontrar a Bíblia dizendo que estava na festa da Páscoa, ou seja, na semana que antecedia a Páscoa, Jesus tem uma reunião com seus discípulos. E nessa reunião com os discípulos, na verdade é quase que um encontro, ele junta todos os seus discípulos, os 12, inclusive aqui ainda Judas está, tá? E Jesus começa a ceiar. Diferente de hoje, que a nossa ceia, ela é só aquele culto do ato espiritual,
naquela época, a ceia era um banquete. Tanto é que alguns chamavam a ceia da igreja primitiva de banquete do amor. Ou existia uma comunhão entre os irmãos e eles comiam, literalmente. Agora a gente começa a entender quando Paulo fala que quando a gente for cear, que a gente espere uns aos outros e que quem tiver fome, coma na sua casa. Porque na verdade era realmente uma ceia, uma comida, era um banquete. E ali estavam todos os 12 e Jesus comendo, confraternizando um com os outros, tendo comunhão um com os outros. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus sabe quem já vai o trair. Jesus já sabe que Judas irá traí-lo. Enquanto Jesus está ali, enquanto Jesus está na ceia, a Bíblia diz que terminando eles de comer, todos reunidos, Jesus se levanta e Jesus vai tirar a túnica, ou as vestes dele, e vai colocar uma toalha. Ele vai amarrar uma toalha na cintura. E, na verdade, quando Jesus faz isso, eu acredito que os discípulos já devem ficar achando muito diferente. Porque imagina Jesus sentado com você, comendo com você, conversando com você, rindo com você. De repente ele levanta, ele tira a túnica, ou seja, ele tira as vestes comuns dele e ele coloca uma toalha amarrado na cintura, pega uma bacia com água, uma jarra de água e vai e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. Na hora que os discípulos olham aquilo, eu imagino que dá um nó na cabeça deles. Por quê? Porque lavar os pés não era função de quem convidou eles para estarem. Jesus era o anfitrião, Jesus é que convidou, foi quem chamou, foi quem juntou. A verdade é que quem deveria lavar os pés eram os servos da casa, os empregados da casa. Quando Jesus tira a roupa e já coloca a toalha, aquilo já está mostrando Jesus que ele vai servir. Já vai mostrando Jesus num papel de alguém que vai para trabalhar, para fazer pelos outros. Só que lavar os pés era comum. Se você for ler, lavar os pés é tão comum que desde Abraão isso já acontece. Desde Abraão, essa parte de lavar os pés já é uma tradição dos judeus. Por que eles lavavam os pés? Por que eles faziam isso? Porque o anfitrião que convidava alguém, lá não havia asfalto, não havia os carros, os ônibus e tudo aquilo que a gente tem. E eles andavam de sandália, não de sapatos, tênis, meias, como a gente tem bonitinho. Então eles percorriam aquele chão cheio de pó, e aí aquilo ia grudando no pé. Eu não sei você, mas menino deve ilustrar bem isso aqui, só você olhar o pé do menino, né? Que o chinelo chega a estar até marquinha, sabe? E aí a minha mãe me xingava muito porque eu tinha que lavar o chinelo, e eu sempre esquecia de lavar o chinelo, porque fica a marca da poeira. Agora imagina, a pessoa chegava na casa, o anfitrião já falava, senta, porque o meu servo, o meu empregado vai vir, vai colocar uma bacia nos seus pés, ele vai tirar sua sandália, vai pegar o seu pé, vai lavar e vai ficar limpinho, e você pode ficar à vontade. O que Jesus está fazendo é exatamente isso. Jesus está pegando, depois que todo mundo comeu, depois que todo mundo bebeu, depois que todo mundo está confraternizado, Jesus pega uma bacia e o Senhor dos Senhores assume a forma de servo. Ele pega e lava o pé do primeiro. E tem um que eu gosto muito dele, que a Bíblia vai dizer que Jesus começa a lavar os pés de todo mundo, e aproximando-se, pois, de Simão Pedro, lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Simão viu Jesus lavando, ele chegou perto e falou, Senhor, você vai lavar o meu pé? O Senhor vai lavar os meus pés? Então Jesus vai responder assim, Simão, Pedro, o que eu faço agora você não entende, daqui a pouco eu vou explicar. Porque com Deus muitas vezes é assim, às vezes Deus começa a agir e fazer algumas coisas que nós não entendemos na hora, mas não se preocupe, mais para frente Ele vai explicar tudo o que Ele está fazendo na nossa vida. Por quê? Porque Deus não deixa a gente confuso, confundido. Deus faz agora. A gente não entende naquele momento, mas Deus fala, calma, o que eu faço agora você não entende, mas daqui a pouco eu vou descomplicar, eu vou desenrolar e vou fazer você entender todos os meus planos. O Pedro não gosta, e o Pedro fala assim, nunca me lavarás os pés. Por quê? Porque Pedro reconhece o senhorio de Jesus.
Pedro sabe que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí ele fala assim, não, o Senhor não pode lavar meu pé. Como é que pode o Senhor, o Deus eterno, poderoso, o Verbo encarnado, lavar os meus pés? Imagina, Pedro, de certo ponto a gente olha e fala assim, Pedro está agindo certo. Como é que eu vou deixar alguém de alta patente fazer um negócio desse? Aí o próprio Cristo fala assim, se eu não lavar os pés, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se você não deixar eu fazer o que eu tenho para fazer na sua vida, você não tem parte comigo. Você não faz parte do meu reino. Você não está junto. Você ainda não entendeu. Eu preciso fazer isso aqui. Quando Pedro, olha que interessante. Pedro podia não aceitar. Pedro podia não concordar. Mas quando Pedro entende que o agir de Deus, obedecer a Deus, deixar com que Deus haja na minha vida, para entender que Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser, isso me faz fazer parte com Deus. Pedro fala, não, já que é assim, não precisa lavar só meu pé não, pode me lavar a mão, a cabeça, joga tudo aqui, Jesus, joga tudo aqui. Pedro entende que é melhor deixar Deus agir na minha vida do que ficar separado de Deus. E tem gente que até hoje vive assim. Tem gente que fica contendendo, brigando, resmungando com Deus. Deus, mas o Senhor não pode fazer isso. Deus, mas o Senhor não pode fazer aquilo. E Deus está falando assim, deixa eu agir, deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu trabalhar. Deixa eu entrar em ação. As coisas são feitas do meu jeito e da minha forma, não da sua forma. E aí, o Pedrão, que não é bobo, entende isso, fala, Deus, eu imagino Pedro falando assim. O texto está detalhado, mas eu imaginaria que se hoje Pedro falar assim, já que é assim, Jesus, pode jogar essa água todinha em mim, lava meu corpo, me dá um banho logo, esfrega minha cara, fica à vontade. Porque já que é para me entregar para o Senhor, eu vou me entregar por completo, por inteiro. Aí, Jesus fala, Pedro, calma. Não preciso lavar quem já está limpo, a não ser os seus pés. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Presta atenção. Às vezes Jesus já trabalhou em tantas partes, em tantas áreas, em tantas questões da nossa vida, e está faltando uma coisinha só para Ele mexer. É nessa coisinha que a gente tem dificuldade, é nessa área que a gente quer brigar com Deus, é nesse momento, sabe? A gente já entregou tudo para Deus, só que Deus está falando assim, calma, só preciso mexer nesse pé, nessa área, nesse ponto. A Bíblia diz que Jesus limpa, e Jesus fala, ó, todos estáis limpos, melhor, vós estáis limpos, mas não todos, porque Jesus sabia alguém que ia trair. Você prestou atenção nisso aqui? Você prestou atenção nisso aqui? Sabe o que me chama a atenção? Jesus sabia quem ia trair. Sim ou não? Jesus sabia quem ia trair. Mas mesmo assim Jesus fez. Até por aqueles que para nós não merecia, Jesus fez. Até por aquele que ia trair, Jesus fez. Até por aquele que ia levá-lo, ou seja, ia induzi-lo a uma dor, a um momento de dificuldade. Mesmo assim Jesus fez. Não é porque nós merecemos, mas porque está na natureza de Cristo fazer. Daqui a pouco eu vou melhorar isso aqui para a gente. Depois que lavou os pés, Jesus tomou as vestes, voltou com as suas vestes, se assentou de novo na mesa com eles e disse, entendeis o que eu fiz? Vocês entenderam? Se fosse eu ia ficar assim, eu não entendi foi nada. A gente estava bem comendo, bebendo, conversando, você levanta, troca de roupa, vai lá, limpa, você assume a forma de servo, vem, limpa, lava os nossos pés, dá uma chamada no Pedro, fala que nós estamos limpos, mas está lavando o pé, e agora o senhor está perguntando, eu não entendi foi nada. Aí Jesus fala, no versículo que nós lemos, vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem porque eu sou. O que Jesus está falando? Vocês me chamam de mestre, não sou eu que ensino vocês. Vocês me chamam de senhor, não sou eu o senhor de vocês. E vocês falam certinho, vocês falam bem, porque eu sou. Eu sou o que te ensina, eu sou o que te orienta, eu sou o que te comanda, eu sou o que te dá direção, eu sou o que te cuida, eu sou o que te guarda, eu sou. Jesus está falando, você faz certinho, eu sou. O problema aqui que eu vejo não é a gente falar que Jesus é o mestre. O problema é a gente querer aprender com o mestre.
A questão aqui não é saber que Jesus é o mestre dos mestres. A questão é se a gente está disposto a aprender com as lições que ele tem. A questão aqui não é saber que Jesus é o Senhor. A questão aqui é saber que se ele é o Senhor, eu vou deixar ele tomar conta de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele fala, dizeste bem, porque eu sou. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu viver. E aí ele fala, ora, se eu... Isso aqui é maravilhoso. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, não deveis também lavar os pés uns dos outros? Sabe o que Jesus está falando? Se eu como Senhor, se eu como Mestre, se eu peguei vocês que são os meus alunos, são os meus discípulos, são os meus servos, eu me fiz de servo, me humilhei e lavei os pés de você, ou seja, se eu, que sou o Senhor, lavei os pés dos meus servos, ou seja, eu servi, vocês não deviam fazer isso? Se o Senhor faz tudo isso por mim, eu não devia fazer por alguém? Se o Senhor me ajuda, eu não deveria ajudar? Se o Senhor me dá consolo, eu não deveria dar consolo? Se o Senhor me dá palavras de encorajamento, eu não deveria dar palavras de encorajamento? Se Ele lavou os meus pés, eu não deveria lavar os pés? Exatamente isso que Jesus está falando. E aí ele chega. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu quero me pegar nisso aqui, ó. Porque eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façais vós. Isso aqui está muito ligado ao que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 11, se eu não me engano, isso. Sede meus imitadores, como eu sou. O que o texto está falando aqui é que eu preciso ser semelhante a Jesus. O que o próprio Jesus está dando a ordem aqui é que se eu sou discípulo dele, se eu sou servo dele, se eu sou alguém que ele é o meu Senhor, que ele é o meu mestre, eu devo seguir o exemplo dele. Eu devo fazer como ele. E o que ele está me dando aqui, o que Jesus está me falando aqui é algo extraordinário. Porque a gente busca tantas referências no mundo. A gente busca olhar tantas vidas. Gente, deixa eu falar um negócio com você. Eu conheço tanta gente que eu olho e às vezes me inspira. Só que esse texto está me confrontando há um tempo. Porque eu tenho olhado para tantas pessoas que me inspiram. E Jesus falando comigo, você tem que ser igual a mim. As pessoas podem te inspirar, mas o maior de todos os seus exemplos sou eu. Você pode olhar para alguém e olhar a vida dela e se inspirar em algo dela. Mas você precisa olhar para mim, olhar as minhas ações e copiar o que eu faço. Jesus é para nós o Salvador, sim. Só que tem muita gente que entra na igreja e entende assim, Jesus me salvou, pronto, morreu, acabou, é isso. Ele é o meu Salvador, e é isso. Só que Jesus está falando que Ele não é só o nosso Salvador, Ele é também o nosso exemplo. Não é só da morte, mas também da vida dele. O que Ele está falando conosco é que não só da vida dele eu recebi algo, ou melhor, da morte dele eu recebi algo, mas como também da vida dele eu também tirei algo. Eu preciso tirar algo. E já tem um tempo, os irmãos já me ouviram falar muito isso. Eu vivia falando assim, tem um livro que fala em seus passos o que Jesus faria. E eu vivia falando para os irmãos assim, a gente precisa imaginar, eu penso, como é que Jesus faria numa situação dessa? E na verdade, de tanto ser confrontado com isso aqui, Jesus falando, eu sou o seu exemplo, faz como eu faço, anda onde eu ando. Eu não pergunto mais para Deus o que Jesus faria. Se Ele é o meu exemplo, eu pergunto o que Jesus fez. Porque o que Jesus faria é muito subjetivo. Eu posso achar o que Jesus faria, mas o que Jesus fez é concreto, já está. É por isso que Ele está falando, eu já fiz, então faça o que eu fiz. Não fique imaginando, não fique especulando. Você tem a fonte para saber o que eu fiz. Leia a minha Bíblia, leia a minha palavra. É claro, gente, que andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, ser como Jesus é,
É um processo. Você já percebeu, pastor Tiago, que o Paulo fala muito sobre isso? Ele fala sobre ser imitador de Cristo, ele fala muito sobre que nós devemos seguir os passos de Jesus. Uma coisa que Paulo fala é que a nossa mente deve ser renovada, ou seja, como a mente de Cristo. Ele fala constante, ou seja, é um processo. É um processo. Se você puder, ou se a Luciana puder abrir, eu vou mostrar para você que é um processo. 2 Coríntios 3,18 diz assim. 2 Coríntios 3,18. Não sei se a minha versão vai estar igual aí. 2 Coríntios, aos Coríntios 3, e o verso 18. E todos nós, com rostos desvendados, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Deixa eu ver assim. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que agora que o véu já caiu, agora que as escamas não estão nos nossos olhos, nós conseguimos enxergar aquilo que Jesus deixou para nós e que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. O Espírito de Deus faz esse processo em nós de nos transformar à imagem do Senhor. Por quê? Porque nós tínhamos isso no Éden. Quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. Quando o homem peca, ele perde parcialmente, não completamente, mas parcialmente a imagem e semelhança. Quando Jesus morre, Jesus está devolvendo isso para nós. Então nós somos transformados à imagem de Deus, à imagem de Cristo, de glória em glória. Significa que muitas vezes não é do dia para a noite, mas é um processo que eu e você estamos passando para ficar igualzinho a Jesus. Você pode virar aí para o irmão mais próximo e falar assim, ó, você precisa ser igual a Jesus. Você precisa ser igual a Jesus. A pergunta é, pastor, por que é que eu preciso ser igual a Jesus? Eu pensei em pregar muita coisa hoje, falando assim, como ser igual a Jesus. Mas antes do como ser igual a Jesus, eu preciso entender o porquê eu devo ser igual a Jesus. Como é que você sustenta, ou como é que a Bíblia, como é que a palavra sustenta isso em nós? Qual é a importância de ser igual a Jesus? Quando eu entendo o porquê eu devo ser igual a Jesus, aí eu começo a ficar mais fácil. Como ser igual a Ele? Quem tem um porquê, Tiago, não importa o como. Quando você sabe o porquê, o motivo, a razão, a causa daquilo, o como, você vai dar um jeito. Você vai para cima. Se Jesus falar que você deve ser como Ele, você precisa entender a causa disso, de ser como Ele. E o primeiro ponto que eu vou falar para você, por que eu preciso ser como Jesus, é porque ser como Jesus é o meu propósito. Você não entendeu nada agora. Ser como Jesus é o nosso propósito. É o nosso propósito, que é uma coisa que está sendo falada tanto ultimamente. Você abre a internet, você vê as pregações, você vai ouvir as pessoas, e o pastor Tiago, inclusive, gosta muito de falar dessa questão de propósito. E hoje em dia é uma das coisas que a gente tem falado muito, e é importante saber isso. Mas Deus deixou um propósito para todos nós. Cada um tem um propósito individual, mas nós todos, como cristãos, temos um propósito único. Ser como Jesus. Ah, pastor, mas isso é retórica. Isso aí o senhor falando aí é bonito. O senhor tirou isso da sua cabeça. Abre para mim Romanos 8, verso 28 e 29. Romanos 8, verso 28 e 29. Olha só. Quando Ele te fez, quando Ele nos chamou, melhor dizendo, quando Ele nos chamou, quando Ele nos predestinou, Ele nos predestinou com um propósito. Qual é esse propósito? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Quer saber qual é o propósito? Vamos no próximo versículo. Qual é o propósito? Agora ele explica. Porque o que de dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem do seu.
Sabe o que Paulo está falando? Que Deus me chamou, te chamou, nos predestinou. Nosso propósito não é ser melhor do que ninguém. Nosso propósito não é ser menor nem maior. O nosso propósito é ser igual a Jesus. O propósito no qual eu fui chamado, o propósito no qual Deus nos chamou, nos tirou das trevas, trouxe para a maravilhosa luz, é para que nós fôssemos igual à imagem do Filho. Foi por isso que Ele nos chamou. O meu propósito, o seu propósito como igreja, é ser semelhante a Jesus. Eu não sei você, mas se isso aí não te impactar, pastor, achei que você ia falar que o meu propósito era ser feliz. Achei que o senhor ia falar que o meu propósito era ser rico. Achei que o senhor ia falar que o meu propósito era ganhar almas. Achei que o senhor ia falar que o meu propósito era pregar. Achei que o senhor ia falar que o meu propósito era viajar o mundo. Esses aí são os seus propósitos pessoais, mas o propósito no qual Deus te chamou é para ser igual a Jesus. E aí eu posso te falar um negócio? Quando eu sou igual a Jesus, os propósitos pessoais começam a diminuir. Qual é o propósito de Deus para a igreja? O propósito de Deus para a sua igreja é que a igreja seja como Cristo. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a Bíblia faz tanta correlação entre a igreja e Jesus. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Quando Jesus vai falar a respeito quando Paulo vai falar a respeito do casamento, ele vai falar: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando a sua própria vida. O meu propósito é ser igual a Cristo. Ele morreu por mim. Tudo o que ele fez foi por nossa causa, para que a gente seja semelhante a ele. Segundo, por que eu preciso ser igual a Jesus? Eu preciso ser igual a Jesus porque é a nossa verdade. Eu fui impactado lendo um livro. Nesse livro tinha uma ilustração. O moço estava comentando no livro, mais ou menos assim, eu não vou saber detalhes certinho, mas ele estava falando assim: veio um estrangeiro lá de Abu Dhabi, lá dos Emirados Árabes. E normalmente a pessoa que vem lá dos Emirados Árabes, ela é o quê? Ela é uma pessoa de uma religião muçulmana. E quando essa pessoa chegou aqui, só um exemplo, chegou aqui, começou a trabalhar. E como ela começou a trabalhar na empresa, quando ela começou a trabalhar, ela via muitas pessoas falando sobre, mas é isso que um cristão faz, é assim que o cristão faz, é assim que Jesus fez e tal. E essa pessoa não conhecia Jesus, ou melhor, ela não conhecia o cristianismo, ela não sabia o que era ser um cristão. Então um dia ela chega numa pessoa e pergunta assim: o que é esse negócio que vocês ficam falando tanto sobre cristão? Ele fala: não, cristão é que a gente segue os valores de Cristo e tudo mais, e a gente crê em Jesus. E ele fala assim: todo mundo nesse país é cristão? E ele falou: não, infelizmente. Aí o moço que estava falando falou assim: na verdade, nem todo mundo que se diz cristão é cristão. Aí o estrangeiro bugou, ele falou assim: mas como assim? Como alguém fala sobre ser cristão, mas não é cristão? Ele bugou ele e ele falou assim: como é que eu identifico um verdadeiro cristão? Como é que eu sei que alguém é cristão de verdade? Aí a resposta que ele deu foi essa. Abre lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, o verso 3 até o 6. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 3 ao 6. Como é que a gente sabe quem é um verdadeiro cristão? É assim, ó. E nisso saberemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a palavra,
nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos com ele. Olha esse verso 6 agora, olha só. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Pastor, então eu preciso ser semelhante a Cristo, por quê? Porque ser como Cristo é a verdade do Evangelho. Se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu sou crente, mas eu não sou como Cristo, eu não busco ser como Cristo, a verdade não está em mim. Porque a Bíblia falou que eu sou um mentiroso. Eu preciso ser como Cristo, porque aí a verdade habita em... É por isso que quando Jesus lá no Sermão do Monte, ele prega e fala assim, muitos que vão chegar lá no grande dia e dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, a igreja precisa ser como Cristo, porque a verdade que sustenta a igreja, a verdade que sustenta o Evangelho, é nós andarmos como Ele andou. Fazer como Ele fez. Viver como Ele viveu. Terceiro, eu preciso ser como Jesus, pois é o nosso testemunho de vida. Quando a gente fala sobre pregar, a gente escuta muita gente, principalmente quando começa a dar aula, quando eu começo a dar aula para uma turma nova, que eu falo, eu vou te ensinar a falar a matéria de homilética, pregar. Algumas pessoas falam assim, mas eu não sei pregar. Mas quando a gente fala de pregar, a frase que eu mais amo é assim, ó, pregue. Pregue muito. Pregue o tanto que for. E se for preciso, use as palavras. Não parece maluco isso? Como é que alguém prega sem falar? Ela prega com a sua vida. E como é que eu prego com a minha vida, pastor Tiago? Sendo igual a Jesus. Primeira carta de Pedro 2, hoje eu estou Bíblia, né? Toda hora, né? 1 Pedro 2, 21 até o 24. Primeira carta de Pedro 2, ó. Porque para isso foste chamados. Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-os o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus está falando que eu fui chamado para que o exemplo dele esteja em mim. Para que eu siga as pisadas dele. O que significa seguir as pisadas? Onde ele andou, ou melhor, como ele andou, eu vou andar também. Aí ele vai dar mais exemplo no versículo seguinte, ele vai dar mais exemplo falando assim, ele não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes. Sabe o que Pedro está ensinando para nós aqui? É que Jesus, mesmo ele sendo apertado, mesmo ele sendo injuriado, ele não injuriava. Mesmo que as pessoas falassem mal dele, ele não falava mal das pessoas. Mesmo que as pessoas queriam apedrejar ele não pegava a pedra e jogava de volta. E aí ele está falando assim, ele é sem pecado. Nós devemos ser como Cristo andou, porque a pessoa vai ler muitas vezes a nossa vida. Tem vizinho meu, tem vizinho seu que nunca vai conseguir abrir a Bíblia e ler. Mas ele vai ler o cristão que lê a Bíblia. Ele vai olhar para você, ele vai ver Cristo em você. É por isso que um dos processos, que aí eu acabei de falar aqui, de glória em glórias, nós somos transformados, um dos processos é chamado santificação. Santificação, ninguém foi santo como Jesus. E eu sou chamado a ser santo como Ele foi. Eu sou chamado a fazer como Ele fez, é o que está na Bíblia. E agora presta atenção, santificação, sem a qual ninguém...
o primeiro ponto de aplicação aqui é que santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é que eu preciso dessa santificação para eu ver eu preciso andar em santidade para ver Deus. Mas o segundo ponto é que santificação sem a qual ninguém verá o Senhor eu preciso andar em santificação, pastor Tiago, para as pessoas ver Deus em mim. Através da minha vida as pessoas verem Deus. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, inclusive em mim. Eu vou falar com vocês o que eu falo para os meus alunos. É fácil? É fácil? Mas se não é fácil, isso significa que também não é impossível. E se não é impossível, quer dizer que pode ser feito. Ainda que não seja fácil, pode ser feito. Na verdade, precisa ser feito. Eu volto a dizer, eu costumava pensar como é que Jesus faria, mas hoje eu me pergunto diferente. Por que Jesus fez isso aqui? Nesse ponto, nessa ação, nessa vida, nesse ponto. Eu vou terminar dizendo o porquê, qual é a causa final que eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ser como Jesus, pois o nosso destino final é esse. Não entendeu nada agora, né? A nossa origem é imagem e semelhança de Deus. E o nosso destino, na verdade, é a nossa origem. Você entendeu? A nossa origem, quando Deus fez o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pegou, pastor? O nosso destino final é voltar à origem de como Deus fez a gente. Como assim? Eu preciso ser igual a Jesus, porque é isso que me leva ao meu destino final. É isso que me leva. Deixa eu falar um negócio aqui, enquanto a Lu abre aí, 1 de João 3:2. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não preciso ser igual a Jesus pelos benefícios. Eu preciso ser igual a Jesus porque é isso que me leva ao destino que eu tenho. É isso que me leva ao ponto. Deixa eu falar uma coisa. Quem quer ir para o céu? Lá no céu só vai ter semelhantes a Jesus. Sério, pastor? Sério, é o que está escrito. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos seres humanos. Homem, carnal. Mas chegará um momento que isso tudo vai mudar. Chegará um momento que tudo isso será transformado. João, ao escrever, ele vai dizendo assim, ó, João, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. O próprio João escreve lá no Evangelho que todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Agora somos filhos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não somos completos, totais. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, assim o veremos. Sabe o que João está falando, pastor Tiago? Que não é fácil mesmo. Mas ele está falando que é por causa disso, que é por sermos filhos, que é por buscarmos constantemente ser como Cristo, que quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é, e aí nós seremos semelhante a Ele. Corpo de glória, incorruptível, sem pecado. Sabe o que o João está falando? Ele está falando, ainda você não é completo, mas não é por causa disso que você vai parar. É por isso que você vai buscando. É por isso que você vai lutando. É por isso que você vai de glória em glória. Porque vai chegar um dia que nós seremos completos. Vai chegar um dia que nós seremos perfeitos. Vai chegar um dia que nós vamos ver como Ele é e nós seremos como Ele. Você precisa, e eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus. Quem sabe na próxima vez que eu pregar, eu traga isso. Se Deus mandar falar como Jesus, eu falo. Se Ele mandar outra coisa. Mas a principal é o que eu disse. Se a gente tem um porquê, o como fica mais... Se você tem um porquê, o como, meu irmão, você vai dar um jeito. Se eu não posso pecar, então eu vou lutar contra o pecado.
Se eu preciso ser humilde, então eu vou lutar. Se eu preciso aprender a servir, então eu vou servir. Porque quem tem um porquê, faz o como acontecer. Fique de pé. Eu tenho orado ao Senhor. Estou falando com os irmãos que eu tenho sido impactado com isso aqui. Eu tenho orado ao Senhor. Ultimamente eu tenho sido muito impactado com algumas formas, com algumas coisas, com algum... Eu confesso aos irmãos que eu já li a Bíblia, eu já li os Evangelhos, eu já estudei e agora eu estou fazendo algumas coisas, eu estou lendo algumas coisas e eu tenho olhado... Outro dia eu virei para minha esposa e eu falei, eu não sou crente não. Ela olhou assim para mim, assustou. Eu falei assim, eu não sou crente não, velho. Eu estou muito longe de ser um cristão de verdade. Porque quando falaram assim, a primeira vez que usaram a palavra cristão na Bíblia, a primeira vez que usaram cristão, era uma forma pejorativa, de zoar, de zombar. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos, ou tipo cristinhos, sabe? É como se zombasse a gente, se vai lá o pastorzinho, vai lá a irmãzinha. Quando falaram os cristãos, olha lá os cristinhos. Só que hoje eu observo e eu falo com a minha esposa, eu sou. Falta muito para eu ser um pequeno cristinho. Nós precisamos andar como Jesus andou. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Você pode fechar os seus olhos? Você pode pedir para Deus te dar um novo coração. Você pode pedir para Deus renovar a sua mente. Você pode pedir para Deus, para o Espírito Santo te transformar de glória em glória. Esse momento é um momento da gente se quebrantar.